Oi, pessoal, tô de volta agora para a gente finalizar então a resolução da lista 2 do módulo 3 da disciplina de Matemática Elementar, tá? Exercício número 4 agora. O enunciado diz: um geógrafo realizará uma coleta de água no leito do rio Tramandaí para análise. Considere que a amostra será transportada no frasco ilustrado abaixo, o qual possui um raio de 2 centímetros e uma altura de 12 centímetros. Calcule qual volume de água será analisado? Bom, se vocês olharem esse frasco ele tem uma forma cilíndrica, então a gente trabalha ele como calcula o volume dele, né, através do volume do cilindro. O volume do cilindro ele é calculado através da área da base multiplicada pela altura desse cilindro. Bom, novamente, a área da base de um cilindro é a mesma área de um círculo. A área de um círculo é calculada através de π vezes o quadrado do raio. Bom, se eu substituir essa informação aqui no volume do cilindro, eu vou encontrar então que o volume do meu cilindro vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura deste cilindro. Gente, se vocês não quiserem fazer essa substituição, quiserem calcular a área da base e depois substituir aqui nessa equação multiplicando pela altura, pode fazer também, sem problema nenhum, tá? Eu só tô deduzindo, digamos que a equação final aqui para vocês, numa tentativa de facilitar, mas pode ser que alguém não se sinta confortável de resolver assim, não tem problema nenhum se preferirem calcular a área da base e depois jogarem só o valor final na equação do cilindro, tá? No volume do cilindro. Bom, perfeito. Nossa equação final aqui ficou essa, né? O volume de cilindro, então, é π multiplicado ao quadrado do raio multiplicado a altura desse cilindro. Então, a gente precisa calcular o raio, né? Calcular não, na verdade, a gente precisa extrair do enunciado, né? O raio e a altura desse cilindro. Bom, vou voltar ali. Considere que a amostra será transportada no frasco ilustrado, que possui um raio de 2 centímetros. Então, a gente tem um raio de 2 centímetros e tem uma altura de 12 centímetros. Então, a gente já tem as duas informações que precisa. A gente só precisa pegar agora essas duas informações e substituir aqui na fórmula do volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser π. π nós combinamos de tratar por 3,14, né? De aproximá-lo por 3,14, vezes o raio, que vale 2 centímetros elevado ao quadrado, ok? Vezes a altura desse meu cilindro, que vale 12 centímetros. Bom, então o volume desse meu cilindro vai ser dado 3,14 multiplicado a 2 centímetros elevado ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, multiplicado ainda 12, tá? Se vocês fizerem essas continhas na calculadorinha ali de vocês, vocês vão encontrar 150,72 centímetro ao quadrado vezes centímetros cúbicos, até porque estamos trabalhando por volume, tá? Vou colocar aqui o tio em cima do sinal de igual para expressar que é um volume aproximado, tá? Bom, vamos agora à resolução do exercício número 5. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. O exercício número 5 nos diz: aproximando uma pedra de granito ilustrada abaixo por um cubo. Então, agora nós estamos trabalhando com um cubo de 15 centímetros de lado, calcule o seu volume, tá? Gente, vocês podem procurar algum material extra e encontrar a palavra lado ou aresta, tá? Quando a gente tá falando de um sólido, é mais adequado que a gente utilize a expressão aresta, tá? Mas define a mesma coisa, tá? Define o lado. Eu uso a palavra lado porque eu acho que é uma palavra um pouco mais simples pra gente trabalhar, tá? Então, eu tenho um cubo e ele tem 15 centímetros de lado. Calcule o seu volume. Bom, o volume do cubo, ele é dado por A de aresta ao cubo ou lado ao cubo, tá, gente? Então, eu vou só extrair do meu enunciado a medida do lado dele, que é esse meu A, né? A gente já viu aqui que vale 15 centímetros. E para calcular o volume do meu cubo, eu só pego este meu lado, esta minha aresta, 15 centímetros, e elevo ao cubo. Bom, então, para calcular o volume desse cubo, vocês vão fazer 15 vezes 15 vezes 15, tá? Vocês peguem a calculadora para resolver, ou podem fazer a continha à mão, como se sentirem mais confortável. 15 vezes 15 vezes 15 vai dar 3.375 centímetros elevado ao cubo, centímetros cúbicos, tá? Então, a gente tem aqui bem fácil de resolver o volume de um cubo, né? E agora, vamos então para a resolução do nosso último exercício, que é o exercício número 6. Deixa eu chegar com ele aqui para vocês. O
No exercício número 6, considere uma pirâmide de base quadrada com a aresta da base medindo 12 centímetros e uma altura igual a 8 centímetros. Calcule o valor do seu volume. Bom, vamos lá. O volume da pirâmide, uma base quadrada, né, ela é dada através de 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Na verdade, gente, esse volume da pirâmide, ele é calculado para qualquer base, tá? Só que como a gente conversou somente sobre a base quadrada, que eu achei uma base mais simples de trabalhar com vocês, e para passar esse conhecimento básico, digamos assim, tá? Então, a gente vai calcular somente o volume dessa pirâmide de base quadrada. Bom, como a área da base é a área de um quadrado, né? A base dessa pirâmide ela é quadrada, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área do quadrado. A área do quadrado, ela é lado ao quadrado. Lembram lá da área do quadrado, ainda do módulo 3, da primeira área, tá, gente? Então, o que eu fiz deste passo para esse? Como a minha área da base é lado ao quadrado, eu voltei nessa equação e substituí, então, ela por lado ao quadrado. Então, o volume de uma pirâmide de base quadrada vai ser igual a 1/3 lado ao quadrado vezes a altura dessa pirâmide. Bom, precisamos extrair essas duas informações do enunciado, o lado. Voltando ao enunciado, a gente tem uma pirâmide de base quadrada com a aresta da base medindo 12 centímetros. Gente, a aresta da base é o lado, lembrem-se que, como eu falei para vocês no exercício anterior, a gente pode tratar por aresta ou pode chamar, então, de lado, tá? E a segunda informação que nós precisamos é a altura. Voltando aqui, a gente vê, ó, observa que ela tem uma altura igual a 8 centímetros, ok? Vou pegar essas minhas duas informações, vou substituir na área do volume da pirâmide, tá? Então, o volume de uma pirâmide de base quadrada vai ser igual a 1/3 do meu lado, que são 12 centímetros elevado ao quadrado, vezes a minha altura de 8 centímetros, tá? Então, o volume dessa minha pirâmide de base quadrada vai ser 1/3 multiplicado por 12 vezes 12, né? 12 ao quadrado multiplicado por 8. Fazendo as continhas ali na calculadora ou à mão, se preferirem, vocês encontrarão 384 centímetro ao quadrado vezes centímetro cúbico. Ok, gente? Bom, finalizando então essa lista 2, né, da segunda área do módulo 3 de Matemática Elementar, desejo a todos bons estudos. Acho que agora vocês já estão preparados para resolver o questionário do módulo, tá? Gente, estudem mais um pouquinho, deem mais uma olhada no material e em seguida passem então a resolução do questionário. Bons estudos, abraço, até o nosso próximo vídeo.